Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais uma videoaula do nosso curso de formação em educação financeira do Instituto Brasil Solidário, nessa parceria com o Luiz Salvatore aqui para a gente falar hoje de mais uma das ferramentas que o IBS fornece para os projetos de educação financeira na escola, né, Luiz? Bom dia. Bom dia, Nascer, tudo bem? Pois é, para aqueles que ainda não sabiam, temos também o Piquenique Online, né? Esse que será o assunto dessa aula, um projeto muito bacana aí que a gente vai apresentar para vocês. Então, essa é a nossa aula 8, né? Já conversamos bastante coisa aí em aulas anteriores, e hoje, depois de passarmos aí por várias dimensões, conceitual, humana, infantil, juvenil, dentro da escola, né? Falamos nos últimos vídeos, nós vamos partir para a parte da dimensão prática da aplicação do projeto, né? Começando aí nós falamos do piquenique no último vídeo, piquenique físico, mas nós também temos um piquenique online, né? Como o Luiz falou, sim, nós temos uma versão online do jogo piquenique que foi apresentado no vídeo da aula anterior, né? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos estar falando um pouco sobre a origem dessa proposta, o passo a passo do jogo, para vocês entenderem direitinho as diferenças entre o jogo físico e digital, que existem algumas diferenças, é importante que vocês saibam disso, né? E os conceitos de aprendizagem que o jogo aborda, né? Mas sobre a origem do jogo, ninguém melhor para falar do que você, Luiz. E aí, piquenique online? Legal, Nasir, é isso mesmo. Na verdade, a proposta do jogo Piquenique é uma proposta de um jogo de tabuleiro, onde existe todo o caminho da aprendizagem, acompanhado entre jogadores, né, que estão ali juntos na mesa, conversando, lendo as cartas, tendo um trabalho de mediação com o educador. Mas nós temos que lembrar que existiu a pandemia. E aí nós fomos provocados, né, a também construir uma versão online. Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que o piquenique online, ele não sobrepõe o piquenique original do jogo, que está chegando nas escolas. Então, ele é uma proposta complementar, onde nós mantemos o jogo piquenique em operação nas escolas, mas o piquenique online pode ser usado também com os educadores que estão na mesma formação. Então, nós não divulgamos a existência do piquenique online abertamente, ele faz parte do nosso curso, faz parte da formação de educação financeira, comportamento financeiro por meio de jogos, e ele pode ser usado, então, pelos educadores como uma extensão. Então, para depois da aula, para uma hora do recreio, para potencializar o diálogo com as famílias. Então, é muito interessante isso que vocês vão poder ter acesso hoje, lembrando sempre isso, que o Piquenique Online, ele também faz parte da nossa formação. Então, tenho certeza de que vocês vão gostar e vão poder ter muitas outras oportunidades de jogar piquenique, além do tabuleiro nas escolas, Nasir. Legal, Luiz, legal, então, né? Então, vamos conhecer melhor aí um pouquinho sobre o jogo piquenique online, ok, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante, né? O jogo piquenique online ele é acessado através do endereço piquenique.com.br, ok? Para o jogo, é necessário que cada jogador, cada pessoa tenha o seu login e sua senha. Nós já colocamos lá na plataforma um vídeo que explica exatamente como é que faz esse cadastro. Então, eu não vou perder tempo nesse vídeo dessa aula aqui explicando isso, porque isso já está lá dentre os outros vídeos adicionais que estão na plataforma para vocês, ok? Então, lá está tudo bem explicadinho para vocês entenderem, ok? E é esse vídeo exatamente que aparece aqui nessa imagem aqui na tela, ok? Então, assistam, espero que vocês já tenham assistido, seguindo a sequência do curso, mas assistam lá, ok? E para falar desse jogo, dessa versão online do Piquenique, eu trago uma convidada especial, tá? Que é a Aya. A Aya, ela é a assistente virtual que fica dentro do jogo, né? A Aya, ela foi pensada exatamente para nos representar os educadores dentro das partidas, né? Durante as partidas, dentro do jogo online, né? Olá, Aya, tudo bem com você? Olá, professor Nassir, como vai? Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus, é um prazer ter você aqui para me ajudar a explicar melhor, ninguém melhor do que você,
para me ajudar a explicar o jogo Piquenique Online. Você pode contribuir com isso, por favor? Opa, claro, será um prazer. Olá a todos, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aya. Tenho a maior alegria em acompanhar todos os que participam das partidas do jogo Piquenique Online. Claro, vou apresentar o funcionamento do jogo, e o senhor explica como todos poderão se divertir e aprender com ele, ok? Ok, vamos nessa parceria firme. Mas temos que começar falando sobre a dica de conhecimento, e essa é com o senhor, Certo, essa parte é minha. Pessoal, olha só, uma preocupação nossa do IBS no desenvolvimento dessa versão online do jogo é que ele tivesse realmente um contexto, não só um contexto de game, de jogo, de brinquedo, né, mas que ele tivesse um contexto pedagógico e que realmente contribuísse nas reflexões e ensinamentos que a gente tem conversado até aqui nas aulas anteriores, né? Então, toda vez que alguém entra no Piquenique Online, depois que acessa, põe lá o login e senha, a primeira coisa que essa pessoa vai ver é o que nós chamamos de dica de conhecimento, que é sempre uma dica voltada à educação financeira, à educação ambiental, a consumo, a diversos assuntos que fazem com que o jogador, participante, possa refletir, né, sempre ao acessar o ambiente do jogo. Você pode mostrar um exemplo? Separa aí, mostra para a gente um exemplo de uma dica de conhecimento que tem no jogo, por favor. Preço e valor. Preço é a quantidade de dinheiro que está sendo cobrado por um determinado produto ou serviço. Já o valor depende da importância que cada pessoa dá para aquele produto ou serviço. Obrigado. Olha só, gente, essa é inclusive uma definição que nós já vimos numa aula nossa, né? Então, quer dizer, a ideia do jogo é colocar um pouco, inclusive, do conteúdo e das reflexões que nós vimos e ainda veremos aqui durante o nosso curso, disponível para aqueles que vão jogar, ou seja, para os adultos, os jovens, as crianças, né? Então, separada por níveis, niveladas essas dicas, tá? Dependendo da idade e do tempo que ele fez o cadastro, a quantidade de partidas que ele já fez no jogo, tá? Essas dicas vão evoluindo, tá? Então, isso aí é o nosso primeiro passo, né, para transformar esse jogo numa forma mais pedagógica e contribuir melhor para o ensinamento, para a aprendizagem dos jogadores, ok? Ok, vou explicar como funciona a participação em uma partida. Após a pessoa ler a dica de conhecimento, o sistema apresentará as partidas disponíveis para participação. Atualmente, o sistema permite partidas para 1, 2 ou 3 jogadores. Olha só, aqui aparece mais uma diferença entre o jogo físico e o online, né? O jogo físico, vamos lembrar, as partidas podem ser jogadas entre 2 e até 6 jogadores, né? E no Piquenique Online, não, é de 1 a 3 jogadores, tá bom? Basta clicar na opção de partida que você quer participar. As partidas para apenas um jogador são consideradas como partidas treino. Essas partidas são indicadas para os iniciantes conhecerem o jogo. Olha só, gente. Então, a nossa orientação para cada um de vocês é sempre comecem a jogar na partida de um jogador, sozinho. Conheça o jogo antes de chamar alguém para jogar, ok? Cada partida, quando vocês abrem ali, vocês podem ver, cada partida tem um código, um número específico da partida. Na tela ali, por exemplo, está a 179, a 180, a 181, né? Então, começando com 1 significa que é uma partida de 1. Começando com 2 significa que é uma partida de 2 jogadores. Então, o código será 280, 281 ou 380, 381 para partidas de 3 jogadores. Ok? Então, essa é a maneira mais prática de você convidar alguém para jogar. Okay? Então, você pode ir lá, falar assim, João, vamos jogar uma partida? Então, vamos lá, eu estou na partida 280. Aí ele acessa o jogo lá, claro, ele tem que ter o cadastro dele também, o login dele, ele acessa e nós nos encontramos, né, na partida 280 e aí a gente pode jogar junto, ok? Pode seguir, A história básica do jogo é a seguinte. Você foi convidado para participar de um piquenique
piquenique com seus amigos, e para isso, deverá contribuir Mesmo com comprando o texto 4 do itens para o piquenique evento. físico, ok? Então, os jogos é uma versão online, tem algumas diferenças, mas o contexto básico do jogo é o mesmo. Assim, antes de iniciar a partida, você deverá escolher os 4 itens que pretende comprar, entendendo que 4 este é um itens, assim compromisso como no importante. físico, né? Os produtos, os preços são os mesmos que existem na tabela do piquenique físico, ok? Para você selecionar, né, no computador ou no celular, basta você clicar no produto da tabela e esse produto é transferido para a sua lista, ali os 4 produtos selecionados. Para você retirar um produto da sua lista, basta você clicar no lado que está selecionado e ele volta para a lista, ok? A moeda utilizada no jogo se chama América. Inicialmente, você terá 10 Américas para realizar as compras, mas durante a partida, Também o muitas mesmo coisas podem contexto do acontecer. piquenique físico, 10 Américas iniciando para cada jogador, né? E várias coisas vão acontecer no caminho, ok? Importantíssimo! Lembre-se sempre que os principais objetivos do piquenique online são: cumprir o seu planejamento, chegar ao parque, no final da partida, com Américas suficientes para que todos os 4 produtos da sua lista possam ser comprados. Poupar. Após ter comprado os 4 produtos da sua lista, ter a maior sobra possível de Américas para poder Também ganhar a seguindo o mesmo partida. conceito do piquenique físico original, ou seja, primeiro eu preciso cumprir o meu planejamento de comprar lá, de adquirir e entregar lá no piquenique, né? Os 4 produtos que eu selecionei no início da partida e fazer com que tentar, né, fazer com que sobre o máximo possível de Américas, reservar, né, poupar, para que eu possa ganhar a partida, né? Uma vez que todos os participantes tenham definido suas listas de compras, a partida é iniciada. Durante as partidas, eu estarei sempre aqui Então, passando a orientações. AIA, como eu falei, ela estará sempre presente dentro do jogo, nas partidas, sempre nessa posição da tela, né? Do lado, no canto ali esquerdo inferior, sempre passando algumas informações e orientações, não só para o próprio jogador, mas referente a outros jogadores, ok? No canto superior direito, estarão seu nome e o seu saldo de Américas. Lá no vídeo do cadastro, para quem já assistiu, né, quem não assistiu vai verificar isso, que dentre as configurações para o jogador poder jogar, existe a necessidade dele escolher um avatar, uma carinha, um bonequinho que vai representá-lo dentro do jogo. Tá? E é isso que aparece, então, ali em cima. Aparece o bonequinho que você escolheu, né, para te representar, o seu nome e o saldo inicial ali de 10 Américas, ok? No canto inferior direito, o dado com o avatar de quem está jogando. Então, no canto inferior direito, ali embaixo, aparece o dado e o rosto, né, o avatarzinho, o desenho de quem está jogando, de quem é a vez de jogar, ok? Uma coisa importante de ser falado aqui também é o seguinte, é que no piquenique físico existem a possibilidade, eu comentei isso na aula anterior, de se jogar com um dado ou 2 dados. No piquenique online, sempre será um dado, porque como é de 1 a 3 jogadores, não tem sentido jogar com 2 dados, ok? Este é o caminho que cada jogador deverá seguir até o parque. No canto inferior direito, o dado com o avatar de quem está jogando. Então, no canto inferior direito, aparece lá o dado de quem está jogando, ok? Este é o caminho que cada jogador deverá seguir até o parque. Professor, o senhor quer falar Quero sobre a sim, Aya, pista? obrigado. Gente, olha só, é importante que vocês saibam, quando nós olhamos a pista do piquenique online e olhamos a pista que está no tabuleiro, lá no impresso, né, nos dá a impressão de que existe diferença na pista. Mas essa diferença, gente, é simplesmente visual, tá? Para o piquenique online, nós tivemos que fazer uma adaptação do formato, do layout da pista, para que ela se encaixasse melhor em monitores widescreen ou no celular, ok? Mas é importantíssimo que vocês saibam que a pista, né,
características da pista exatamente igual, são as mesmas do piquenique físico, ok? Então, a mesma quantidade de casas, as mesmas quantidades de casas brancas, vermelhas e amarelas, a posição das casas brancas, vermelhas e amarelas, ok? A posição das bifurcações que nós já comentamos na aula anterior. Então, as possibilidades da pista, da trilha, são exatamente iguais às que existem no piquenique físico, ok? Cada jogador é representado por um peão. No piquenique online, a ordem de jogada é definida pela ordem de entrada na olha partida. Só, gente, no piquenique físico, nós definimos a ordem de jogada numa jogada de dados, não é isso? Nós vimos isso lá em aulas anteriores, ok? No piquenique online, não. A ordem de jogada é a ordem de entrada na partida. Então, quem entra primeiro na partida é o jogador primeiro a jogar. Quem entra em segundo é o segundo a jogar. Terceiro é o terceiro a jogar. Ok? A movimentação básica do peão é realizada após jogar o dado. Quando for a sua vez, basta clicar no dado. E o sistema movimenta o peão. Então, olha só, gente. No piquenique físico, o jogador joga o dado e ele mesmo movimenta o peão. No piquenique online, tá? Ele clica no dado, o dado roda, aleatoriamente sai lá um resultado e é o próprio sistema que move o peão. Ok? Professor, por favor explique sobre o tempo limite para jogar o dado e as faltas. Gente, olha só. No jogo físico, existe alguém lá, ou você como educador, ou alguém como controlador ali monitorando a partida. Então, se alguém está demorando, é fácil, pô, vai aí, né, rápido e tal, está demorando muito. No jogo online, não tem ninguém lá, provavelmente, com o jogador. Então, a gente não tem como fazê-lo jogar mais rápido, ok? Então, o que acontece? Para que a gente tivesse uma saída, uma opção para isso, o que foi pensado? Colocar um tempo limite para que o jogador da vez tenha que jogar o dado. E esse tempo limite é um tempo de 10 segundos. Então, ele tem 10 segundos para clicar no dado e realizar a sua jogada. Ok? Mas, professor, e se ele não jogar dentro desses 10 segundos? Se acabar esse tempo? Bom, se acabar esse tempo, acontecem duas coisas. A primeira coisa, esse jogador que não jogou, ele recebe uma falta, ele acumula uma falta, como se fosse uma penalização. Ok? Tá bom, e para que serve essa falta? Serve para o seguinte, se um jogador acumular durante uma partida 3 faltas consecutivas, seguidas, o sistema entende o quê? Que ele não está prestando atenção no jogo, que ele não está participando do jogo. Então, o sistema retira esse jogador do jogo e o jogo segue com os demais que ainda permanecem na partida. Ok? Então, se um jogador acumular 3 faltas no piquenique online, ele é retirado do jogo. Ok? E a segunda coisa que acontece, se ele não jogar o dado, é que o sistema joga o dado automaticamente para que o jogo possa seguir. Porque às vezes é pontual, né? Ele não prestou atenção, o jogador não prestou atenção que era a vez dele jogar, ou ele teve que sair rapidamente, mas já volta. Então, para evitar que os outros fiquem esperando, o sistema roda. Então, o jogador recebe uma falta, mas o sistema roda o dado automaticamente para o jogo seguir, ok? Pode continuar, Aya. Em algumas situações, pode ser que haja mais de uma casa destino possível. Ok, então olha só, gente, vamos analisar essa situação, né? O peão 1, o azul, ele está ali no cantinho, na Casa Branca, né? O resultado do dado foi 4. Se ele tiver que movimentar 4, ele pode ir para a Casa Branca de cima, ele pode ir para a Casa Vermelha de baixo. E nós acabamos de falar que quem movimenta o peão é o próprio jogo. Então, o jogo precisa saber qual é a decisão desse jogador, se ele quer ir para a casa de cima ou para a casa de baixo. Então, o que o jogo faz? Ele aguarda que o jogador decida, clique em qual destino ele quer que o peão seja movimentado, ok? Nesses casos, o jogador tem 10 segundos para decidir para qual destino ele quer ir.
Para isso, basta clicar na opção de sua preferência. E o sistema movimenta o peão para a casa selecionada. Professor, se o jogador não escolher um dos destinos antes dos 10 segundos, também é considerado falta, Exatamente, não é mesmo? Aya. Então, quer dizer, a lógica é a mesma que o dado, né? O sistema fica esperando que o jogador interaja com o jogo ali para definir qual é o destino. Se ele não faz isso dentro dos 10 segundos, ele ganha uma falta. Só que nessa situação, ele ganha a falta e o peão, o jogo não move o peão, ou seja, ele perde esse movimento. Porque como o jogo não sabe para onde deveria ir, ele fica no mesmo lugar, ok? Se a casa destino do seu peão for amarela, o sistema apresentará uma carta de ganhos ou gastos. O jogador terá até 6 segundos para virá-la. Professor, se o jogador não virar a carta dentro dos 6 segundos, também será falta? Boa pergunta, hein, Aya? Olha só, não joguei o dado nos 10 segundos. É falta. Não identifiquei, selecionei lá um destino para movimentar o meu peão. É falta. Não virei a carta. É falta? Não. Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Por que o jogador não viraria a carta? Porque é uma carta de ganhos e gastos. Então, ele pode receber, mas ele também pode ter que gastar, que pagar. E algumas pessoas têm um receio nisso. Então, algumas pessoas podem pensar o seguinte: entre talvez eu ganhar e talvez eu pagar, eu prefiro não me mexer, porque daí eu não recebo, mas eu também não pago. Né? Então, essa seria a hipótese de alguém não virar a carta. E uma falta não seria suficiente para punir, digamos assim, essa pessoa, fazer com que ela vire essa carta. Por quê? Porque na próxima, como eu falei, só 3 faltas seguidas é que realmente retiram ele do jogo. Se na próxima vez, se a gente simplesmente colocar uma falta para ele aqui, e na próxima vez que ele jogar no dado, o sistema zera essas faltas, porque ele voltou para o jogo. Então, uma falta não é suficiente para isso. Então, no caso de um jogador não virar uma carta dentro desses 6 segundos, ao invés de ele receber uma falta, ele recebe uma multa, uma penalização em Américas, uma penalização de 1 América. Então, se o jogador não vira a carta, ele automaticamente perde. Então, entre automaticamente perder e talvez ganhar, é melhor ele virar a carta e talvez receber, ok? Então, isso é importante. Ok. Bem, basta clicar na carta para virá-la. O reflexo no saldo poderá ser ou positivo. Nesse caso, é uma carta de receba, então é positivo o reflexo. Ou negativo, dependendo da carta. Nesse caso, é um reflexo negativo no saldo, porque eu estou pagando, então meu saldo vai diminuir, né? Meu saldo disponível vai diminuir. Professor, seria bom o senhor falar sobre as cartas amarelas. Ok, falo sim, Aya. Vejam só, gente. As cartas de ganhos e gastos, elas foram pensadas para, primeiro, trazer aquele significado, né, para os jogadores, principalmente os jovens e crianças, sobre coisas que acontecem no dia a dia dele, da família dele. Então, por exemplo, nós temos ali o pagamento de aluguel, pagamento de conta de luz, pagamento de conta de telefone, ou seja, isso permite que vocês, educadores, trabalhando com o jogo, façam um paralelo de forma muito prática, né, sobre a realidade de todos os alunos, de todas as famílias. Né? Aqui você pode propor, por exemplo, quanto se pagou de conta de energia elétrica na residência de cada aluno desde o começo do ano para cá? Que mês que pagou mais, que mês que pagou menos, como economizar? Ou seja, o jogo ele vai proporcionar com que vocês startem, né, iniciem reflexões que tenham significado no dia a dia dos alunos.
ok? Mas, mais do que isso, como a gente já falou no curso também, existem outros fatores que são fatores existenciais, né? Fatores que podem acontecer a qualquer momento. Por exemplo, a carta, o pneu furou, né? No nosso dia a dia, o pneu do carro pode furar, alguma coisa pode acontecer que exija gasto financeiro, e essa carta tem o objetivo de chamar a atenção para isso. Tem a carta você se machucou, a mesma coisa, né? Nós podemos nos machucar, ficarmos doentes, precisar de remédio, tratamento, e se nós não tivermos dinheiro para isso naquele momento, né? Então, para isso, a gente pode potencializar o fator da importância do poupar e ter reservas financeiras, né? O desperdício de comida, né? Então, o desperdício de comida, eu estou pagando. Por que eu estou pagando? Porque provavelmente houve um custo para comprar essa comida. Aqui a gente pode falar de desperdício, a questão ambiental, a questão do lixo, a questão da reciclagem, a questão da fome, então questões sociais. Olha só, para cada carta que aparece no jogo, quanta coisa pode ser trabalhado nessa questão reflexiva, né, de consciência financeira, alimentar e outras mais, não é isso? E nas cartas de recebimento, nós temos também, o jogo ele premia, né, ele remunera, vamos chamar assim, as boas ações, como a reciclagem, né, como a economia de água, a economia através de lâmpadas mais inteligentes, econômicas, né? Mas também, olha só, a gente falou que uma das principais origens do nosso dinheiro é o trabalho remunerado, né? Então, tem ali a carta de ajudou nas tarefas domésticas, então você recebeu. Tem lá a premiação pelo conhecimento, né? Pelo engajamento nas atividades, como, por exemplo, um concurso de redação. E temos também a economia, que a gente fala tanto aqui, tem falado tanto no nosso curso, né? Então, a pessoa planejou bem as compras, então sobrou dinheiro, ela pôde guardar, poupar, colocar no cofrinho. Então, todas essas cartas são oportunidades, não uma oportunidade por carta, mas diversas oportunidades para que vocês possam trabalhar educação e reflexão financeira com seus alunos, ok? Se a casa destino do seu peão for vermelha, o sistema apresentará uma carta de tomada de decisão. O jogador terá até 6 segundos para Se virá-la. não virar, punição de uma América, multa de uma América, igualzinho nas cartas amarelas. Basta clicar na carta para virá-la. No caso de cartas vermelhas, ao virar, você terá que tomar uma decisão. Tá? Então, as cartas vermelhas, gente, elas sempre vão trazer para o jogador a questão de ter que refletir, né? Ter que tomar uma decisão. Lembram-se lá que a gente viu em aulas anteriores, sistema 1, sistema 2, né? Muitos, principalmente no começo, muitos jogadores, as crianças, né, vão naquele alimento que gosta mais, ou seja, usam o sistema 1, né? Sentimento, reflexivo, né? Automático, né? E com o passar do tempo, vocês vão perceber que todos os que jogam piquenique passam a refletir melhor. Opa, será que é melhor mesmo eu gosto mais de refrigerante, mas será que é melhor mesmo eu comprar o refrigerante? Tá? Então, esta reflexão que é importante. E também é importante citar aqui, como a gente citou na aula anterior, né? Até o Luiz falou isso, que não haja influência de sua parte nas decisões. Deixe o jogador, né, tomar a decisão da forma que ele achar correto e ele entender qual foi o impacto mais positivo ou mais negativo dessa decisão que ele tomou, ok? Para isso, basta clicar na opção de sua preferência. Então, para o jogo saber qual é a sua decisão entre as opções da carta, basta você clicar ali de novo naquele símbolo de interrogação, ok? E aí, o jogo, né, diferente do físico, que você escolhe, você anuncia, você paga, aqui, por exemplo, no suco de laranja, que é a escolha dessa carta, você paga e recebe, não, aqui é tudo automático, né? Então, quando você escolhe, automaticamente
o sistema dá baixa no seu saldo em 2 Américas, aqui, em 1 América, na verdade, né, que é a metade do preço ali, né, no seu saldo, e já coloca na memória do sistema que você já adquiriu um suco de laranja aqui nesse caso, tá bom? Professor, o senhor quer comentar algo sobre as Quero cartas sim. vermelhas? Olha só, gente, da mesma maneira que a gente já viu lá no piquenique físico, né, em aula anterior, né, as cartas elas são as mesmas, tem poucas diferenças, né? É claro que sempre eu quero chamar a atenção de vocês, como eu já chamei no vídeo sobre o piquenique físico, a questão de as cartas chamarem a atenção e darem a oportunidade de se trabalhar a questão da mídia, né? Esse compre agora, promoção, aproveite. Será que o fato de estar em promoção já naturalmente faz com que eu possa comprar? Será que é assim? Ou seja, de novo, né, gente? Cada carta ela permite diversas reflexões que devem ser utilizadas, né, para que não se torne simplesmente um brinquedo, um jogo, um game para passar o tempo, ok? Professor, devo mostrar agora aquela carta que o é senhor pediu verdade, para né? separar? Você conseguiu separar aquela carta? Claro, aqui está. Sim, a carta vale desconto. Vocês devem já ter assistido o vídeo, né, seguindo a sequência do curso do piquenique físico, e lá nós falamos sobre essa carta, que ela fica lá para o final, né, uma carta que não voltaria no jogo físico para o baralho, isso fica para o jogador, ele guarda com ele até o final do jogo. Aqui funciona da mesma forma, tá? Então, quer dizer, quando um jogador tira essa carta fica acumulada na memória para ser utilizada lá no final do jogo, na apuração da partida, ok? E da mesma forma que no jogo físico, essa carta só aparece 2 vezes durante a partida. Então, o primeiro jogador tirou, ótimo. O segundo jogador tirou, ótimo. Ela não aparece mais, tá bom? E aqui também pode acontecer, assim como no jogo físico, do mesmo jogador tirar 2 vezes essa carta. Coisa do destino, ok? Mas aí ele usa as 2 cartas lá no final, ok? A partida só acaba quando todos os jogadores Da chegam no mesma parque. forma que no físico, não adianta correr e chegar primeiro, tá? Se chegar primeiro, o que vai acontecer é que você vai ter que esperar todos os outros chegarem também ao final da partida, tá bom? Quando isso acontece, o sistema redireciona todos para as etapas finais. Mas deste ponto em diante, vou deixar para o senhor. Ok, professor? Ok, Aya, obrigado de novo, né? Essa parceria é sempre importante a sua participação, porque ninguém conhece melhor o jogo do que quem vive lá dentro, né? Então, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Espero que minhas contribuições tenham sido positivas. Vejo vocês nas partidas do Piquenique Muito Online. obrigado. Até mais. Bem, gente, passado então, né, a partida, no caso do Piquenique Online, ainda novamente reforçando a nossa preocupação de que o jogo seja efetivamente pedagógico e tenha ensinamento, tá? Nós vimos lá no comecinho a dica de conhecimento que até a Aya trouxe sobre preço e valor, ok? Então, isso foi lá antes de começar a partida, antes de montar a minha lista dos 4 itens, não é isso? Ok, passamos a partida, tá? No final de cada partida, existe o que nós chamamos de desafio do conhecimento. E esse desafio de conhecimento é uma pergunta com 4 alternativas que tem a ver com o assunto que foi apresentado na dica lá no começo do jogo. É exatamente para ter um relacionamento didático e pedagógico sobre a informação que foi passada no início do jogo, né, e a pergunta que está sendo perguntado aqui. Por exemplo, sobre preço e valor, que foi a dica, né? Vamos ver uma pergunta aqui, ó. O que deve ser considerado para decidirmos se o preço de um produto ou serviço está caro ou barato? Não precisamos pensar nisso, já que o preço é definido por quem vende lá. Então, quer dizer, se o preço é aquele, eu não preciso pensar nisso. Será?
Devemos considerar a quantidade de dinheiro que temos disponível naquele momento para realizar a compra. Ou seja, se o produto custa R$100 e eu tenho R$100, então é só comprar. Não é? Eu tenho dinheiro suficiente? Será? Devemos considerar o histórico do preço, os preços cobrados em outros lugares pelo mesmo produto ou serviço e o quanto tínhamos planejado pagar por aquilo. Opa, isso aqui tem coerência, até coerência com o que a gente tem visto no nosso curso até aqui, não é? Se o produto ou serviço está em promoção e se tem muita gente comprando, então, porque é bom e está barato. Será? Então, qual seria aqui a resposta certa? A terceira opção, né? Devemos considerar histórico. Tal. Então, isso é para vocês verem que o jogo, mesmo uma preocupação nossa, é que o jogo funcione de forma pedagógica para quem está jogando, principalmente jovens e crianças possam refletir sobre isso. Ok? Bom, passado, então, né, a nossa sequência pedagógica seria o jogador acessa o jogo, ele tem uma dica lá no começo, uma dica de conhecimento, faz a configuração para a partida, executa a partida, realiza a partida, finaliza e depois ele vem para um desafio, né, de conhecimento. Tá? Então, essa é a sequência pedagógica. E a partir daí, também existe a questão do seguinte, mas, professor, por que ele vai se interessar efetivamente de ler todas as opções e responder corretamente? Simplesmente porque quando ele responde corretamente, né, se ele acerta, o jogador ganha 2 Américas no seu ranking. Entendam? Não são 2 Américas no saldo da partida que ele acabou de jogar. Não. São 2 Américas que vão para o ranking. Mas o que é esse ranking? O ranking, na questão do Piquenique Online, é um acúmulo de pontuação para cada jogador. E esse acúmulo de pontuação é feito em Américas, as Américas conquistadas, né, nas partidas e as Américas conquistadas através de respostas certas. Okay? Então, olha só, mesmo que um jogador acabe com 1 América só numa partida, não ganhe a partida, fique lá em 3º lugar numa partida de 3, essa 1 América contribui para que ele suba no ranking, como se fosse uma reserva de Américas, como se fosse, né, uma poupança para isso. Okay? Então, principalmente os mais novos querem porque querem aparecer nesse top 10 aqui. Né? Então, isso faz com que ele se interesse em ler, prestar atenção e acertar aquela questão, o que contribui para o conhecimento dele. E aí a gente parte finalmente para a apuração final, que é outro benefício muito importante do Piquenique Online, que é o quê? A gente viu lá nos nossos fascículos do curso que uma das maiores dificuldades para os indivíduos, né, principalmente os brasileiros, mas isso não é só o Brasil, não, tá? Para o ser humano, é o controle financeiro, controlar, atualizar. Nós fizemos o planejamento, mas não adianta o planejamento se você não atualiza o seu movimento financeiro, né? Ele acaba se perdendo, e isso é importante. E o processo de apuração final do Piquenique Online, ele exercita isso, ele propõe isso aos seus alunos, né? E quanto mais cedo, melhor, né? Para que ele entenda como isso funciona. Então, como é que funciona no Piquenique Online? Isso é feito passo a passo. A primeira coisa, né? Aparece lá, olha só. Você iniciou a partida com 10 Américas, né? Então, do lado direito aparece ali, ó, saldo inicial, 10 Américas, saldo atual, então era 10 Américas. Aí, avançando, ele me diz, olha, o total de recebimentos durante a partida foi de 2 Américas. O que é recebimento? Cartas amarelas que eu ganhei, que eu recebi. Não é? Então, tá lá. E aí aparece para mim no meu demonstrativo financeiro aqui, ó, seu saldo inicial era de 10, você recebeu 2, passou a ser 12. Ou seja, como um extrato bancário, como uma fatura de cartão de crédito. Não é isso? Então, avançando, o total de pagamentos durante a partida foi de 2 Américas. Né? Então, cartas amarelas ainda. Né? Então, eu paguei lá, eu tirei uma carta amarela de 2 Américas, ou eu tirei 2 cartas de 1 América, o fato é que eu paguei. E aí aparece no meu demonstrativos ali em laranja, ó, que é um débito, ou seja, eu tinha 10 mais 2 menos 2,
10 América. Avançando, o total de penalizações durante a partida foi de 1 América, ou seja, em algum momento eu não virei a carta. Então, eu pago a multa aqui, né? Estou pagando a multa de 1 América. Pô, se eu tivesse prestado mais atenção, talvez essa 1 América fizesse diferença para eu ganhar a partida, e faria diferença para o meu ranking, não é? O total de compras não previstas na lista foi de 0 Américas, no caso dessa partida. O que são compras não previstas na lista? São compras que eu tive que fazer ali no decorrer do jogo, através das cartas vermelhas, né? E que não estavam naquela minha lista inicial. Ok? Então, isso, no nosso dia a dia também, quantas coisas a gente tem que gastar, comprar, impacta no nosso orçamento, como remédio, por exemplo. Não estava na lista lá, no nosso orçamento, né? Na nossa programação, comprar um remédio para um machucado, mas acontece. Então, essas cartas servem para isso, e aqui a gente reflete sobre isso, né? Itens previstos na lista e adquiridos durante a partida. É o inverso do anterior, ou seja, itens que estavam na minha lista e que eu consegui aproveitar a oportunidade de comprar durante a partida. E olha só que interessante como aparece no meu demonstrativo ali, né? Aparece a compra prevista na lista. Suco de laranja, de 2 Américas, que era o preço de tabela, por 1 América, porque eu aproveitei aquela carta em que eu posso comprar pela metade do preço. Né? Olha lá, compra prevista na lista, pipoca de 1 América, que era o preço de tabela, por 0 Américas. Por quê? Porque tem uma carta onde eu posso ganhar a pipoca. Isso. Olha só que legal, na minha partida eu consegui, né, ganhar, né, retirar ali um vale desconto, e agora, no final da partida, chegou a hora de eu utilizar o meu vale desconto. Então aqui eu vou escolher, eu só tenho 2 produtos ali para eu comprar da minha lista, porque 2 eu já comprei, né? Então eu tenho ali um refrigerante de 4 Américas, né, preço de tabela, e uma pera de 1 América, preço de tabela também. E aqui eu chamo a atenção para vocês, gente, que muitos jogadores, principalmente os mais jovens, por uma questão de ansiedade, por uma questão de não ler direito, sem prestar atenção, ou de realmente não compreender o que está escrito nessa carta, eles acabam entendendo que esse vale desconto é como se fosse uma nota de 1 América para comprar alguma coisa de 1 América. E muitas pessoas, né, muitos jogadores nessa situação escolheriam comprar a pera, ou seja, 1 por 1. Sendo que essa aqui, no caso, não é a melhor decisão. Mas é importante, novamente, a gente reforçar para vocês que aqui no jogo online é difícil acontecer você poder interagir mais no jogo físico. Se isso acontecer, deixe acontecer. Não influencie. E depois ressalte, no geral, com a classe, né, o que poderia ser, qual seria a melhor opção. Né? Evitar também o pessoal, né? Qual deveria a melhor opção para você ter tomado, né? Então sempre procurando generalizar a reflexão para todo mundo. Aqui no meu caso, na partida eu comprei, utilizei o meu vale de desconto para comprar o refrigerante. Então aparece ali no meu demonstrativo, né? Refrigerante de R$4 eu adquiri por reais, não, desculpa, 4 Américas eu adquiri por 1 América. Essa troca também a gente tem que tomar cuidado para não fazer real pela moeda do jogo, que é a América. Ok? E aí só falta, então, eu comprar o produto final, que é a pera, que eu já comprei ali. Então, e aí aparece o meu demonstrativo com um saldo final de 6 América. E avançando, depois que todos os jogadores executam essa apuração final, eu posso avançar para a classificação final. Nesse caso, eu joguei uma partida de 1 jogador, então eu estou sozinho. Se eu tivesse com outros jogadores, uma partida de 2 ou 3, apareceria a classificação, quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, o saldo, os produtos que cada um comprou ou não conseguiu comprar, né? Então, isso tudo fica ali apresentado na tela, em que pode, inclusive, ser, se for uma partida online que você faz na sala de aula, como demonstração, você pode usar o print, né,
dessa classificação para também refletir junto com a classe o porquê que um ficou em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, e assim vai. Ok? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, né, de uma partida de 3, né? Três jogadores ali que participam. E aqui eu separo essa imagem para vocês entenderem o seguinte, olha só, a Pamela, ela ficou em primeiro lugar comprando todos os produtos e sobraram 7 América. E a Zenaide, ela ficou em segundo lugar, também com 7 Américas, ou seja, as duas estão empatadas. Por que a Pamela ficou em primeiro e a Zenaide ficou em segundo? Porque os critérios de desempate do jogo são os seguintes. Primeiro, o próprio saldo. Então, o saldo maior ganha. Aqui, no caso, o saldo maior ficou empatado. O segundo critério de desempate do jogo é o quanto cada um desses jogadores conseguiu comprar da sua lista. Então, notem que a Pamela, ela teve uma lista que o total dessa lista é de 6 Américas. 2 mais 2 mais 1 mais 1. E a Zenaide, o total da lista dela é 5 Américas. Isso demonstra que a Pamela, ela conseguiu produzir mais com o dinheiro que ela tinha do que a Zenaide, por isso ela ficou em primeiro lugar. E o terceiro critério de desempate, se tudo isso que eu falei ainda empatar, é quem chegou primeiro lá na pista, né? No final da pista do piquenique. Ok? Então, é importante que vocês anotem isso para quando acontecer, vocês saibam explicar, porque o suporte aos seus alunos será dado por vocês, educadores. Ok? E tudo isso, né, como a gente já falou lá no piquenique, e também de todos os jogos que o IBS oferece a vocês, alinhados à BNCC, estão devidamente explicados e trabalhados no site Vamos Jogar e Aprender. Não é isso, Luiz? Isso mesmo, Nassir, muito bacana. Gostamos de ver, né, você sempre batendo papo aí com a Aya. Eu acho que são duas coisas importantes, assim, para fechar, né, essa aula de hoje. Que a Aya dá essas dicas do conhecimento, elas são divididas em níveis, né? Então, cada vez que o jogador acessar, será uma dica diferente, e são dicas que os educadores realmente podem usar para debater com os alunos, né? Então, você usou um exemplo da questão do valor, né? De quanto vale, né? Do valor nominal, enfim, o preço, o valor, e isso é uma provocação que foi feita lá nas primeiras aulas, né? Nos primeiros vídeos que a gente mostrou. Então, olha quanta coisa interessante. E aí, cada vez que um educador jogar também o Piquenique Online, ele vai ter acesso a outras dicas diferentes, né? E essas dicas podem ser anotadas aí para justamente você trabalhar. E a outra coisa que eu gostaria de falar é o reforço, né? Porque o Piquenique Online, por ser um instrumento digital, a gente realmente conseguiu colocar uma organização, né? Então, as despesas, as receitas, as tomadas de decisão. Então, você tem tudo isso ali mapeado, né, pelo sistema, para depois, obviamente, fazer a contabilidade final e ver quem ganhou. Isso não tem no piquenique físico, mas pode ter também. Então, além da lista, né, que a gente faz no piquenique físico, aquela lista com o nome dos 4 produtos e os valores, para depois a gente fazer a contagem dos Américas e a compra dos produtos, a gente também pode aprender com o Piquenique Online sobre planejamento, sobre essa organização, sobre anotar. Então, anotar, né, no mesmo papel que você fez a compra, olha, essa carta, essa compra, eu acho que é importante isso. E esse realmente é um grande avanço que o Piquenique Online traz e que é super importante aqui trazer como um reforço final para os educadores, Nassir. Isso aí, Luiz, legal, né? Realmente, tudo que está no Piquenique Online, gente, com um pouco de criatividade, você consegue trazer para o dia a dia da sua sala de aula aí, né? Você precisa ter o que é planejamento, plano de aula, que também faz parte do nosso curso, é uma das atividades que está lá no nosso curso, né? Então, tudo isso tem que ser bem planejado, então, com esse planejamento, tudo é possível, ok? E fica aqui a nossa orientação novamente para que vocês acessem o Vamos Jogar e Aprender, acessem lá o material pedagógico que está lá de apoio para vocês e as dúvidas frequentes, as respostas lá. Então, qualquer dúvida que você tiver,
provavelmente a sua resposta vai estar lá para que você possa aí ter maior segurança na utilização dos jogos, né? Ô, Nassir, e uma última coisa que eu acho que poderia ser legal comentar com eles é que, pelo ranking, a gente pode até pensar, né, claro que é uma ideia que tem que ser elaborada por turma, mas a gente pode pensar até em campeonato, né, Nassir? A gente pode pensar nos campeonatos dos alunos jogando, e aí um prazo, né, para eles jogarem muitas vezes, e aí a gente, independentemente de ter rankings de pessoas que vêm de outras partes do Brasil, a gente conseguiria ter os nossos alunos ou educadores ali que estão cadastrados no Piquenique Online, a gente conseguiria ver quantas jogadas eles fizeram e com quantos Américas ao final eles têm. Então, eu acho que fica também essa dica, né? Essa possibilidade de trabalhar aí um campeonato, desde que organizado, com as regras, né? Com todos os movimentos aí ideais para a sua sala de aula, mas eu acho que é uma coisa legal aí para a gente fechar essa aula, Nassir. Legal, né? Possibilidades mil, né? Como todos os jogos, como tudo que aí o projeto oferece a vocês, tá bom? Bom, gente, fica aqui o meu muito obrigado novamente, obrigado ao Luiz aí pela parceria, obrigado à Aya, né? Que já está lá cuidando dos jogadores no Piquenique Online, né? Estamos à disposição sempre aí de vocês, para o que vocês precisarem. Lembrando da importância de vocês seguirem a plataforma, o conteúdo da plataforma, e assistirem os vídeos na sequência que ela é proposta para vocês, ok? Evitem de pular conteúdos, porque esses conteúdos são sequenciais e conectados, tá bom? Até a próxima, e a gente se vê daqui a pouco aí. Até logo.